Olá pessoal, professor Everaldo, e o tema da nossa aula de hoje é destilação simples. É um preparatório para a nossa experiência sobre a destilação simples da água do mar. Vamos ver o que é ponto de ebulição. Ponto de ebulição de uma substância é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Esta temperatura é constante, isto é, durante toda a passagem da substância do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura não muda, é sempre a mesma. Pois bem, pessoal, quando a substância ferve e passa do estado líquido para o estado gasoso, esta temperatura da passagem do estado líquido para o estado gasoso chamamos de ponto de ebulição. É a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Tá ok? E essa temperatura é constante. Ela vai ser sempre essa temperatura enquanto houver a transformação do estado líquido em estado gasoso. Exemplo: o ponto de ebulição da água é 100 graus centígrados. O do etanol ou do álcool etílico é 78 graus centígrados. Já o ponto de ebulição do sal de cozinha, cloreto de sódio, é 1465 graus centígrados. Isso quer dizer, se o ponto de ebulição da água é 100 graus centígrados, então a água ferve a 100 graus centígrados. E o do etanol, o álcool etílico, é 78 graus centígrados, o álcool ferve a 78 graus centígrados. Já o ponto de ebulição do sal de cozinha, cloreto de sódio, é 1465 graus centígrados. O sal de cozinha ferve com a temperatura de 1465 graus Celsius. Tá ok? Vamos falar de ponto de liquefação. Ponto de liquefação de uma substância é a temperatura em que a substância passa do estado gasoso para o estado líquido. Esta temperatura também é constante, isto é, durante toda a passagem da substância do estado gasoso para o estado líquido, a temperatura não muda, é sempre a mesma. Observação: os pontos de ebulição e de liquefação têm o mesmo valor. Exemplo: o ponto de liquefação da água também é 100 graus centígrados. E este valor não muda enquanto a água estiver se transformando. Veja bem, pessoal, o ponto de ebulição e o ponto de liquefação, elas têm o mesmo valor, tá? A substância, por exemplo, a água, ferve a 100 graus centígrados. Quer dizer, ela passa do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus centígrados. E a 100 graus centígrados, ela passa do estado gasoso para o estado líquido, tá? Então, enquanto houver a transformação de unidade, a temperatura é constante, tá bom? Vamos entender o que é destilação. Destilação é um método de separação de misturas homogêneas de sólido, líquido ou líquidos miscíveis, isto é, que se misturam totalmente. Pessoal, uma mistura é homogênea quando os componentes estão totalmente dissolvidos e apresentam uma única fase, né? A destilação, ela separa misturas de sólido e líquido. Por exemplo, açúcar dissolvido na água ou sal dissolvido na água, ou líquidos miscíveis, isto é, que se misturam totalmente. O caso do álcool e da água, que se misturam totalmente. Então, o processo de destilação realiza a separação das misturas que são entre sólido líquido ou líquidos miscíveis, tá? Pessoal, este processo utiliza o ponto de ebulição das substâncias envolventes. Fornece-se calor à mistura até que o ponto de ebulição da substância mais volátil seja atingido e ela passe para o estado gasoso, separando-se das demais. Após isto, o vapor passa por uma coluna de resfriamento denominada condensador, o qual retira calor da substância e ela atinge o seu ponto de liquefação, retornando para o estado líquido para ser recolhido posteriormente. Então, na destilação, é o ponto de ebulição que se destaca. Você tem várias substâncias misturadas, o que tiver menor ponto de ebulição
passa para o estado gasoso, passa do estado líquido para o estado gasoso. E depois passa do estado gasoso para o estado líquido e é separado, tá, pessoal? Então, é importante as substâncias, se eu tiver uma mistura de várias substâncias, a que tiver menor ponto de ebulição, ele é separado antes, tá? Porque a substância passa do estado líquido para o estado gasoso e depois é resfriado, passa para o estado líquido e é recolhido. Aqui eu tenho um esboço de como seria uma destilação, tá? Aqui eu tenho uma mistura a ser destilada, ela se encontra nesse balão de destilação. Vamos supor que tenhamos água do mar. Ao se aquecer essa mistura de água do mar, a 100 graus, ela vai aquecer e a 100 graus centígrados a água passa do estado líquido para o estado gasoso, vai passando, transformando em vapores. Esses vapores passam por esse tubinho aqui e são resfriados através desse condensador. Condensador é um dispositivo parecendo como fosse um revestimento, onde nesse revestimento passa a água resfria esse tubo interno. Resfria esses vapores são recolhidos, né? Então aqui você tinha água do mar, aqueceu-se a 100 graus, subiram apenas moléculas de água, foram do estado líquido para o estado gasoso, se expandiram, passaram nesse tubinho aqui foram resfriados e passou para o estado líquido. De início houve uma ebulição e depois uma liquefação e tivemos aí a separação da substância. Esse é o processo de destilação, tá ok? Vamos falar da destilação simples. Este processo é utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea de um sólido dissolvido em um líquido, né? Onde a diferença entre os pontos de ebulição do líquido e do sólido é muito grande. É o caso da água do mar, né? Onde a água, o ponto de ebulição da água e do sal são bastante diferentes, né? A água do mar, por exemplo, pode ser destilada por meio desse processo. Dentre os componentes da água do mar estão os sais: cloreto de sódio, que é o sal de cozinha NaCl, cloreto de magnésio, que é o MgCl2, sulfato de cálcio, que é o CaSO4, e sulfato de magnésio, que é MgSO4. Então, dentre os componentes da água do mar, esses são destacados esses 4 sais, né? A água do mar tem uma concentração de sais, em média, 3,5%. Então, na água do mar nós temos aproximadamente 3,5% de sais. O cloreto de sódio, que é o NaCl, equivale a 80% e o restante é composto pelos outros sais. Isso quer dizer, na água do mar nós temos o cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio. E essa concentração de sais da água do mar é 3,5%. Nesses 3,5%, 80% é formado de cloreto de sódio. O restante são os outros sais, tá? Como a água apresenta ponto de ebulição 100 graus centígrados e os referidos sais, ponto de ebulição superiores a 1.400 graus centígrados, ao se aquecer a mistura, só moléculas de água passam para o estado gasoso e são separados da mistura, enquanto que os íons concentram-se no estado sólido. Quando os vapores entram no tubo interno do condensador, eles se resfriam e voltam para o estado líquido, sendo coletado no final do condensador por meio de um becker. A parte sólida é separada, ficando no fundo do balão de destilação. Veja bem, pessoal, para você destilar a água do mar, você aquece esta mistura e a 100 graus centígrados só vão sair moléculas de água. Por quê? Porque a água ferve a 100 graus centígrados, ela ferve a 100 graus centígrados
e isto é, passa do estado líquido para o estado gasoso, e depois é passado do estado gasoso para o estado líquido e é resfriado pelo condensador. Quando você resfria esses vapores, aqueles vapores passam para o estado líquido e são recolhidos. É uma maneira interessante de você separar a água da água salgada, né? A água pura da água salgada. Você aquece a mistura e a 100 graus só saem moléculas de água. Então você tem a água chamada água destilada, água pura. Tá ok? Pessoal, vamos resolver esse exercício referente a esta aula. Classificar as misturas abaixo em homogêneas e heterogêneas. Veja bem, o item A eu tenho água e sal de cozinha. Quando eu misturo sal de cozinha na água, então forma uma mistura onde só tem uma fase. Portanto, como todo sal ele é solúvel na água, forma uma mistura homogênea. Então, o A é uma mistura homogênea. B, água e óleo. Quando você adiciona óleo à água, o que vai acontecer? Vai formar duas fases, né? O óleo tem densidade menor, fica em cima, e a água fica embaixo. Nesse caso aí, nós temos uma mistura heterogênea. A C, álcool e água. O álcool se mistura muito bem com a água, formando uma só fase, portanto, uma mistura homogênea. Gasolina e álcool. Também a gasolina se dá muito bem com álcool. Ela não se mistura, são duas substâncias polares, elas se misturam muito bem, tá ok? Então é uma mistura homogênea. Água e gasolina não se misturam, formam duas fases. A gasolina tem menor densidade, fica em cima, e a água fica embaixo. Portanto, é uma mistura heterogênea, tá? Segundo exercício, definir ponto de ebulição e ponto de liquefação. Ponto de ebulição, como nós vimos, é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. E ponto de liquefação é a temperatura em que uma substância passa do estado gasoso para o estado líquido. Ok? Isso em relação à ebulição. Terceiro, quais são os sais que compõem a água do mar? A água do mar é composta de cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de cálcio e sulfato de magnésio. Tá ok? São os componentes salinos da água do mar. 4. Quando os vapores entram no tubo interno do condensador, né, que você aquece a mistura, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, transforma-se em vapor. Aí ele diz o seguinte: quando os vapores entram no tubo interno do condensador, eles esfriam, né, e voltam para o estado líquido. Qual é o nome da mudança de estado físico verificada nesta operação? Trata-se de quê, pessoal? Da liquefação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. E por último, a quinta questão, nós temos o ponto de ebulição do álcool etílico, que é o etanol, é 78 graus centígrados. E o da água é 100 graus centígrados. É possível fazer a destilação simples para esta mistura? Não, não é possível, porque os pontos de ebulição do álcool e da água são próximos. Se você fizer uma destilação simples, vai além de ter as moléculas de álcool, vai arrastar também moléculas de água. Então não dá para você separar. A destilação simples é apenas entre substâncias onde o ponto de ebulição são bem diferentes, né? Tem uma diferença muito grande, tá ok? O processo ideal aqui é uma destilação fracionada, que nós vamos ver depois, tá ok? Então, nós vimos o que é ponto de ebulição, ponto de liquefação, vimos o que é uma destilação simples, mostramos a destilação simples de uma mistura de água do mar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.